Então, agora a próxima etapa, após toda essa jornada, após toda esse tempo que ele passou com seu mestre no Tibete, que foram quase 8 anos, um regime muito intenso de estudar o yoga, ele recebe esse Guru Dakshina, né? Então, essa bênção e esse pedido do mestre dele, que ele deveria voltar para a sociedade, se casar e difundir o yoga. Porque o yoga naquela época estava se perdendo, né? Então, o desafio de reacender a chama do yoga não era algo simples. O yoga, em muitos casos, ele era tido como algo dos ascetas, daquelas pessoas que vivem meio à margem da sociedade. Imagine numa cultura britânica chegando, o quanto esses sadhus, esses sábios antigos, enfim, eles eram tidos como uma coisa meio rejeitada na sociedade. E o yoga era muito tido como isso, e o que era importante era mais a parte mais intelectual, na academia, e não as práticas, né? Mais assim, dessa prática mais física do corpo. E então o yoga era aceito na parte assim, a meditação e transcender o corpo, mas integrar todos os 8 angas, digamos assim, de Patanjali, era algo que era um desafio, né? Então, o Krishnamacharya, ele considerou que ele precisava estudar mais. É impressionante, gente. É simplesmente impressionante o quanto essa pessoa estudou ao longo da vida, né? Então, ele considerou que ele precisava estudar mais, ele voltou para Varanasi e estava determinado a ter os diplomas das universidades de Calcutá. Então, essa lista aí de universidades. E em Varanasi, ele foi recebido com grande entusiasmo pelo professor dele, né, que era o reitor da universidade lá, e focou, então, em ir para Calcutá, estudar 6 meses. Ele foi com uma carta de apresentação desse amigo dele, e o reitor dessa outra universidade, ele estava meio cético, assim, de receber uma pessoa, enfim, mas por toda a referência que ele teve de Krishnamacharya, ele recebeu, e em pouco tempo ele ficou muito impressionado com tudo que o Krishnamacharya demonstrava de habilidades, né? E passou a ser aluno do Krishnamacharya de yoga. E isso acontecia com vários e vários professores, com várias e várias pessoas que ele ia encontrando ao longo da vida, né? Ele se tornava mestre dessas pessoas. Bom, aí tem um pouquinho do que ele completou lá, eu vou pular um pouquinho mais rapidamente. Ele ficou cada vez mais famoso, né? E ele era chamado em vários lugares para resolver situações, como se fosse um juiz na época. Como ele tinha um profundo conhecimento de lógica, era como que um juiz na época. E ele era chamado para várias situações e se tornava cada vez mais e mais famoso, né? Bom, aí ele continua, né, nesse processo de estudos um pouco mais, consegue mais alguns diplomas, mais reconhecimento, foi chamado para ser pontífice lá no Paracala-Maf, mas não aceitou. Até que em 1924, com 36 anos, ele viaja para essa região aqui, que é quase na Baía de Bengala, para ir para uma das instituições mais importantes para uma pós-graduação nos Vedas. Aí ele faz esse processo lá, também muito mais rápido do que os estudantes comuns, assim, ele faz rapidamente, consegue o título, até que com 37 anos, depois de participar de um grande, como se fosse uma grande premiação, ele considera que dá por encerrado todos os seus estudos formais, de toda a cultura védica, enfim, ele dá como tendo proficiência. E ele já tinha, né, todas essas formações, formação em Ayurveda, formação em astrologia, estudo de música, muitas línguas. Então, assim, realmente infinitos saberes. E aí ele retorna, então, para Mysore para continuar a sua missão, casar e difundir o yoga. Em 1925, com 37 anos, ele se casa. E aí, quando ele chega em Mysore, Krishnamacharya, os parentes dele, né, dizem para ele
que eles estão chocados, né? Como que ele, com toda a qualificação que ele tem, incomum, excepcional, ele poderia ser qualquer, assim, poderia ter qualquer emprego que ele quisesse, ser reitor de qualquer instituição, ou mesmo ministro da educação, e ele ia perder tempo sendo professor de yoga, que era uma coisa que realmente não era valorizado na época, né? Então, acontece esse processo. E aí, deixa eu passar um pouquinho aqui no o vídeo para vocês. Vejam que, infelizmente, naquela época, era isso, né? Estudar yoga não era tido como algo importante. É por isso que ele é um grande, ele faz um grande resgate do yoga. In accordance with his guru's wish that he would live a life of a householder, Krishnamacharya married Namagiriyamma in 1925. After his marriage, he was forced by circumstances to work in a coffee plantation in Hassan district. But for Então, e aí ele se casa, mas, como, né, eu falei, ser professor de yoga não era algo tido como, nem como profissão direito, né? Então, ele passa por muitas dificuldades financeiras logo após casar, ele é forçado a trabalhar em uma plantação de café para poder sustentar a família. O que é uma situação bem delicada. Imagina uma pessoa com essa formação e ele tem que ir trabalhar numa plantação de café porque ele não tem como sustentar a família, né? Mas isso dura pouco tempo porque rapidamente ele é descoberto, digamos assim, né? Então, em breve, né, lá, já no ano seguinte, ele ganha um grande apoio do Maharaj de Mysore. O Maharaj de Mysore, que seria como rei de Mysore, ele vai a Varanasi para um evento da família dele e ele fica sabendo do Krishnamacharya. E ele, então, volta para Mysore e chama o Krishnamacharya para ensinar yoga para ele e para a família dele. E o Krishnamacharya demonstra uma habilidade tão impressionante como curador, como professor, e ele se torna, então, o professor de toda a família real e conselheiro do Maharaj. Naquela época, né, essa seria, digamos assim, ser conselheiro do rei era uma das funções mais importantes. E o Maharaj, então, ele estabelece a escola de yoga no Palácio de Mysore, que é o Yogashala, onde o Krishnamacharya, durante toda a década de 30, ele ensina para vários grupos. E o Maharaj, ele banca também, ele tinha toda uma vontade de difundir o yoga pela Índia, de dar essa valorização a essa ciência, essa filosofia antiga, e ele também bancou muitas viagens e palestras e demonstrações do Krishnamacharya e seus alunos pela Índia. Também estimulou o Krishnamacharya a escrever, e aí o Krishnamacharya fez algumas publicações. Nessa época, Krishnamacharya, dentre esses alunos jovenzinhos, Krishnamacharya ensinou para o Iyengar, para o Patabi Jois, que depois se tornaram grandes professores e difundiram o yoga no mundo, né? O Iyengar, toda a metodologia Iyengar, com seus depois diversos discípulos e outras ramificações, e Patabi Jois, o Ashtanga Yoga, né? Que a gente conhece muito no Ocidente atualmente. Naquela época, dentre as viagens, Krishnamacharya ele demonstrava também muitas habilidades, como por mais de uma vez ele demonstrou como parar o coração por alguns minutos. Então, teve uma pesquisa feita com ele por grandes cientistas da França, enfim, da Europa, para ver essa demonstração e eles assim, comprovaram que o Krishnamacharya ele parou o coração por alguns minutos, depois voltou. Ele foi dado como se fosse morto, e ele volta, né? Então, ele tinha um total domínio do seu corpo, da sua fisiologia. Deixa eu colocar aqui um pouquinho.
For that person, repugnant time can never last forever, but for a moment. In 1926, the Maharaja of Mysore, Krishnaraja Vodiyar IV, was in Varanasi to celebrate his mother's 60th Então, aqui vai falar um birthday. pouquinho do Maharaj. Deixa eu pular aqui. These are some of my father's royal disciples. Então, aqui uns He dos used to go all over discípulos royais, India at the né, invitation de of the reis. Maharajas. There were many Maharajas those days to teach them yoga. So this is some of the kings who used to take yoga lessons, and they also had some Então, alguns photographs dos taken. reis que This faziam is, for aula com example, the ele. Maharaj of Kolhapur. This is the royal family doing yoga, the palace, Baroda palace, the king and his family and his physician. In 1926, the Maharaja of Mysore, Sri Krishna Rajendra Vodiyar IV, requested Krishnamacharya to teach him and his family yoga. Soon after, Então, quando ele abre a Krishnamacharya set up a escola, yoga né, ele shala começa a at the ensinar Jagan para o Mohan Palace in Maharaj. Mysore. He taught yoga for 20 years there before moving to Madras because of political unrest. Até que depois de muitos feitos nessa época, que ele ensinou várias pessoas, né, vários que se tornaram grandes professores no Ocidente, além do Iyengar, Patabi Jois, a Indra Devi, a primeira mulher, né, ocidental que ele ensinou e levou o yoga para Estados Unidos, depois para a Argentina, até que o Maharaj ele morreu na década de 40, e em 47 teve a independência da Índia britânica. Com essa independência, o Maharaj foi deposto e o Yogashala, como estava vinculado ao Maharaj, por uma questão política, ele foi fechado. E aí, aos 62 anos, o Krishnamacharya tem que recomeçar a sua história, né, e passa por grandes dificuldades novamente. In Madras, his fame as a great yoga teacher grew. Mas ele voltou para Mysore, e em Mysore ele viajava tentando conseguir dar aulas, lições e conseguir sustentar sua família, mas rapidamente, em cerca de um ano, ele foi convidado para ir para Chennai, que é Madras, antiga Madras. E lá ele começou a ensinar para pessoas muito importantes, muito influentes naquela sociedade, a realizar grandes curas nessas pessoas. E aí começou a última etapa da vida dele, onde ele se estabeleceu em Chennai, em Madras. Because he believed in adapting yoga to the requirements of each student, he staunchly refused to develop a standardized method of yoga for everyone. And now, e aí começa uma abordagem muito diferente do Krishnamacharya, daquela época que ele trabalhava com mais jovenzinhos, super, com muita proficiência no corpo, ele começa a ensinar pessoas com muitos desafios no corpo. E aí ele adapta, com todo o conhecimento que ele tem, ele consegue manter a essência do yoga, mas trabalhar o yoga da forma mais específica para a cura de cada pessoa. E por isso ele é tão conhecido como um grande yoga terapeuta. Ele vai adaptando a cada pessoa e vendo na modernidade os desafios da modernidade e conseguindo fazer uma reforma do yoga para contemplar os desafios da modernidade. Então, essa é uma grande contribuição que o Krishnamacharya traz. Não só ele tornou o yoga famoso na Índia como um todo, ele conseguiu que os seus discípulos levassem o yoga para vários lugares do mundo, e ele faz essas reformas, ele faz adaptações para que o yoga ele se torne a forma mais adequada para a nossa sociedade. E aí, a partir desse momento, que em 1961, mais ou menos, que começa uma outra grande virada, e aí a gente já vai encerrando, que é quando o filho de Krishnamacharya, ele começa a se interessar em seguir os passos do pai. Krishnamacharya also taught yoga to all of his children, and one son,
T.K.V. Desikachar eventually became one of his most devoted students. In 1976, with his father's blessings, Desikachar established the Krishnamacharya Yoga Mandiram, or the KYM. Então, em 1961, o Desikachar resolve largar sua profissão, ele era um engenheiro, ele larga tudo e decide se dedicar aos estudos, que ele já estudava yoga desde criança com o pai, mas ele tinha seguido uma outra carreira, mas ele decide largar tudo e retomar os estudos de yoga com seu pai, que ele vê que é um grande curador, um grande mestre, e seguiu o legado dele, e em 1976 ele funda o Krishnamacharya Yoga Mandiram. An institution to spread the teachings of Krishnamacharya. Today, the KYM carries the wisdom of Krishnamacharya's teachings to thousands of people by enhancing their health and quality of life. Esse é o Desikachar. Bom. Então, só para a gente encerrar. Então, o Krishnamacharya, em Chennai, ele se estabelece até que o Desikachar funda o Krishnamacharya Yoga Mandiram e começa esse legado de Krishnamacharya a partir dos ensinamentos e do que Desikachar traz de especial. E o Desikachar, ele traz uma grande contribuição, como a gente vai ver no Coração do Yoga, que ele consegue falar na linguagem ocidental, porque ele é uma ponte já intergerações. Então, assim, a gente encerra essa longa jornada, né, sobre Krishnamacharya.